Bom, pessoal, mais uma aula de estatística. Dessa vez vamos estudar o intervalo de confiança para proporções dentro, do ramo da estatística inferência estatística. Lembrando que o nosso curso está aqui em cima a playlist para quem quiser acompanhar, Desde já, se você já estiver acompanhando nosso curso, eu peço que deixe aí o like. Então vamos para o vídeo. Bom, pessoal, então no intervalo de confiança para a proporção, vamos levantar aqui os principais conceitos que a gente precisa ter em mente. Então, só lembrando que nesse caso, eu vou ter aqui uma estimativa pontual da minha proporção, P, mais ou menos o meu intervalo de confiança. E quem vai ser esse intervalo de confiança? Esse meu intervalo de confiança vai ser a minha variável aleatória, Z. Então, no caso do intervalo de confiança para a proporção, a minha variável aleatória sempre vai ser o Z, diferente do meu intervalo de confiança para a média, onde a gente poderia ter Z ou T de student, dependendo da situação da minha amostra. Então, vai ser Z vezes o meu erro padrão. O meu erro padrão para a proporção. Ou seja, a gente vai ter aqui a raiz, Então, eu vou ter aqui a minha proporção que multiplica 1 menos a minha proporção. Lembrando que essa minha proporção Q é igual a 1 menos P, dividido por N, que é o tamanho da minha amostra. Então, está aqui, A gente pode escrever, então, aqui a minha estimativa pontual da proporção, mais ou menos Z. Vou separar aqui essa raiz, Dá no mesmo. Então, eu vou ter aqui a raiz da minha proporção, 1 menos a proporção, dividido pela raiz de N. É melhor dessa maneira porque na questão, muitas vezes ele coloca o valor exato da raiz, a gente já tira a raiz direto. Então, aqui a gente tem um primeiro conceito importante, que é a estimativa pontual com o meu intervalo de confiança, ou também chamado de estimativa intervalar. Esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter em mente. Outro conceito importante que a gente pode também ter, ser cobrado em questão, é a amplitude do intervalo. Então, a amplitude do intervalo ela vai ser igual a 2 vezes Z vezes o meu erro padrão. Então, a raiz da minha proporção, 1 menos a proporção, dividido pela raiz de N. A única coisa que diferencia é esse 2 sendo multiplicado, ou seja, basicamente é 2 vezes o meu intervalo de confiança. Isso porque, observem que, nesse caso aqui, a gente tem mais ou menos, ou seja, a gente tem aqui no meio a minha estimativa para a proporção, e aí a gente tem aqui um determinado valor, para mais e para menos. E aí a gente tem o valor positivo e o valor para menos. Nesse caso da amplitude do intervalo, quando ele fala amplitude do intervalo, ele está falando de todo esse espaço. Então, por isso que é multiplicado por 2. Esse é o segundo conceito importante. E o último conceito, basicamente na questão também, ele pode vir falando sobre margem de erro. E o que é margem de erro? Margem de erro é a mesma coisa que intervalo de confiança, só muda o nome. Então, margem de erro é Z, que multiplica o meu erro padrão para a proporção, ou seja, raiz da minha proporção P multiplicado por 1 menos a proporção P, dividido pela raiz de N. Então, a gente pode trabalhar com esses três conceitos. Aqui a gente tem a nossa estimativa pontual com intervalo de confiança, ou a gente pode chamar de estimativa intervalar. A amplitude do intervalo, basta pegar esse meu intervalo de confiança e multiplicar por 2, ou a margem de erro, que é a mesma coisa que o intervalo de confiança. Então, basicamente, esses são os conceitos necessários para a gente poder ter em mente aqui o intervalo de confiança para a proporção. Então, agora vamos fazer uma questão para ficar bem claro esse conceito. Então, temos aqui uma questão da SEBRASP, da Polícia Federal de 2018.
determinado órgão governamental estimou que a probabilidade P de um ex-condenado voltar a ser condenado por algum crime no prazo de 5 anos, contados a partir da data de libertação, seja igual a 0,25. Então, o que ele forneceu aqui basicamente foi a minha estimativa pontual, ou seja, a minha proporção aqui igual a 0,25. Essa estimativa foi obtida com base em um levantamento por amostragem aleatória simples de 1875, ou seja, processos judiciais. Então, N como sendo 1875, aplicando-se o método da máxima verossimilhança a partir da distribuição de Bernoulli, sabendo-se que, para um P, uma probabilidade de Z menor que 2 igual a 0,975, em que Z representa a distribuição normal padrão, julgue os itens que se seguem em relação a essa situação hipotética. A estimativa intervalar de 0,25 mais ou menos 0,05 representa o intervalo de 95% de confiança do parâmetro populacional P. Então, basicamente, pessoal, para resolver essa questão, basta lembrar, que eu vou ter aqui a minha estimativa pontual da proporção, mais ou menos Z, vezes o meu erro padrão para a proporção, que é a raiz, a minha proporção, que multiplica 1 menos essa minha proporção, dividido por N. Basta substituir os valores. Então, aqui a gente tem 0,25, mais ou menos o Z, que é 2, o Z é 2, vezes a minha raiz aqui, eu vou ter 0,25, 1 menos a proporção, ou seja, 1 menos 0,25 vai dar 0,75 dividido por N, que foi dado como sendo 1875. Ou seja, a gente vai ter aqui 0,25 mais ou menos 2 vezes a raiz. 0,25 vezes 0,75 vai dar 0,1875, dividido por 1875. Observem que a questão coloca valores para facilitar o cálculo, a gente poder simplificar e resolver de maneira mais prática. Basicamente aqui, imagine que a gente tem um número decimal, a gente vai andar 4 casas para frente, ou seja, eu vou ter 1875 vezes 10 elevado a menos 4. E aí, a gente vai ter, basicamente, a raiz. Se eu tenho 1875 dividido por 1875, é como se eu tivesse 1. Vezes o 10 a menos 4, porque a gente andou 4 casas. Ou seja, a gente só precisa tirar aqui essa raiz para resolver a questão. Observem que aqui a gente tem 0,25 mais ou menos 2 vezes. Raiz de 1 é 1. Raiz de 10 elevado a menos 4 é 10 elevado a menos 2. Porque a gente multiplica as bases e soma o expoente. Ou seja, basicamente aqui a gente tem 1 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,01. Com esse 2, 2 vezes 0,01, então a gente vai ter 0,25 mais ou menos 0,02. Observem que a minha estimativa intervalar para os dados dados na questão é exatamente esse aqui. O meu intervalo de confiança é 0,02. Na questão ele colocou aqui 0,05, ou seja, está errada a questão. O correto é 0,02 como intervalo de confiança, Questão errada. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal. Até a próxima e obrigado!